Vem comigo que hoje eu selecionei 11 hábitos que a Marcele campeã tem e teve, que ela conseguiu ter uma vantagem competitiva no ranking. Se você é da área comercial, se você trabalhar no mercado financeiro, se você seguir esses 11 hábitos, ou melhor, 11 vícios, porque isso se tornou um vício meu, você vai conseguir se destacar nesse universo do meu Deus. Eu tô aqui comendo uma tâmara, uma mistura de tâmara com alguma coisa, e eu criei essa lista de 11 hábitos, e não é porque eu tô comendo uma tâmara que eu vou deixar de relatar pra você. Então imagine que a gente tá aqui, você aqui no meu escritório, dentro da minha casa, e eu vou relatar pra você as minhas vantagens competitivas como profissional, beleza? Bom, primeira vantagem competitiva, primeiro hábito. Eu preciso revelar pra você que eu não sou a pessoa mais organizada que você deva se inspirar. Na verdade, eu não sou nada organizada. Mas se tem uma coisa que vai te ajudar, é você planejar o seu dia de amanhã com muita estratégia. Exemplo, enquanto eu estava no mercado financeiro, eu sempre pensava o seguinte: como eu podia terminar o meu dia no positivo? Então eu pensava, eu estruturava, eu planejava a minha semana, e todos os dias eu precisava fazer 5 atividades, e que mesmo que se tudo desse errado, eu precisava terminar o dia no positivo. Eu nunca vou esquecer diversas vezes que deu tudo errado. Meu marido chegou do trabalho, abriu a porta da sala e eu estava no canto da mesa. Eu tinha uma mesa de 12 lugares no apartamento que eu morava, aí no Brasil. E eu no canto da mesa, prospectando às 8 horas da noite. Eu nunca vou esquecer, numa quinta-feira de feriado, véspera, né, de feriado santo, no ano de 2012, eu ligando para um cliente empresário, o nome dele é Sérgio, e eu agendei aquela reunião. Aquela reunião aconteceu e eu fechei uma das minhas maiores apólices de seguro que eu fechei na minha carreira. Inclusive, essa apólice foi exatamente a pontuação que eu precisava para ser campeã naquele ano. Então, se eu tivesse naquela véspera de feriado desistido desse planejamento que eu tinha traçado um dia antes, talvez eu não estaria aqui com a autoridade que eu tenho falando para você, tá? Segunda coisa muito relevante, que é um hábito meu. Talvez isso não funcione para as pessoas céticas, para as pessoas que não acreditam numa força maior, mas é o hábito de você ter a prática da gratidão. Eu vou explicar isso melhor. Não é a questão de você ser religiosa ou você ter uma preferência, né, por uma religião, mas você ter um momento com o seu eu interior, com o que você acredita, para você agradecer. Inclusive, vou abrir uma aspas aqui. Isso está sendo meu maior desafio como mãe. E isso, vou falar aqui sim, é importante você saber. Meu filho, ele não passou pela dificuldade que eu passei na vida. Meus filhos, né? Porque eu tenho mais de um. Mas o maior de 8 anos. Tudo que ele quer, não é que eu dou, mas eu mostro pra ele o caminho pra ele conquistar. Então, ele nunca desejou algo como eu desejava aos meus 15 anos, de ter um patins. Meu filho estava desejando muito algo, que era o videogame, o PlayStation,
Ele foi lá, guardou o dinheirinho dele, fez as tarefas dele, porque ele aqui em casa trabalha. Foi lá, guardou o dinheiro e comprou. Então ele não tem ele não consegue mensurar esse sentimento de gratidão. Incrível isso, né? Por mais que eu explique pra ele o sentido disso, eu tô tendo dificuldade de mostrar pra ele e dizer pra ele, mensurar ele sobre essa reflexão de agradecer pela saúde, pela família, pela comida, porque ele nunca deixou de ter, entende? Mas você que é adulto, que tá assistindo esse vídeo, pegue uma parte do seu dia e agradeça, inclusive, as dificuldades. Esses dias eu postei nos stories o seguinte: quando eu entrei na seguradora, eu nunca vou esquecer a primeira palestra que eu tive de um profissional de sucesso. Era um mineiro e ele virou e falou o seguinte: quanto mais não você tiver, não se preocupe, mais perto do sim você está. Isso é um verdadeiro mito. Não acredite nisso, não acredite. Mas quanto mais não você tiver e você ter a sabedoria de entender que aquilo é um feedback de um cliente dizendo: tô dizendo não para você, não quero isso, não serve para mim. Mas no seu eu interior, você pensar: o que faltou da minha parte como profissional para eu conscientizar o cliente da importância desse produto? Ou o que faltou para eu ter o produto que atende às necessidades do cliente? Então, agradeça, inclusive, e tenha reflexão dos seus nãos. Dos seus nãos. Sim, tá bom? Então, aqui fica o segundo hábito, o segundo vício que eu tinha. Eu, inclusive, no Brasil, como eu trabalhava muito na rua, eu conhecia muitas igrejas católicas. Então, pegue um pedaço do seu dia, aquele momento que você teve um cancelamento, ou aquele momento que você tá num trânsito que não anda para nenhum lugar, desvie, muda a rota, entra numa igreja e faça a prática de gratidão, de reflexão, tá bom? Isso vai te fazer um bem, um bem. Terceiro vício da Marcele é um hábito que eu queria muito que você adotasse. Eu sou uma pessoa movida por metas. Tudo é meta. E eu sou uma pessoa também que eu crio conflitos aqui em casa porque eu tenho um hábito de agir rápido. E isso faz com que às vezes eu não pense, tá? Mas, toda vida, por que eu tô falando isso? É importante você saber onde você quer chegar, ter esse objetivo claro como uma água. Não pode ter nenhuma sombra. Marcele, eu quero em 12 meses ganhar 20 mil reais. Hoje estou ganhando 11. Tá faltando 9. Desses 9 dividido para os próximos meses, a gente está falando de 8 meses. Eu tenho que aumentar meu salário em R$ 1.000 por mês, um pouco mais de R$ 1.000 por mês. Para eu aumentar em R$ 1.000 por mês, de acordo com os atendimentos que eu faço, dos atendimentos que eu faço, me geram aproximadamente R$ 200 de comissionamento. Eu preciso entender se eu tenho que aumentar o volume de atendimento ou aumentar a minha capacidade de otimizar as minhas ofertas. Exemplo, quando eu era a patinha feia e eu não conseguia vender 3 seguros por semana, eu tinha colocado uma meta na minha cabeça. Eu vou ser consecutiva de 3 seguros toda semana. Faça chuva, faça sol. Por que? Eu falei para minha gerente. Por quê? Porque como meu ticket é baixo, para eu atingir um ganho que eu honestamente busco aqui na empresa, eu preciso
não posso vender um seguro e meio como é a minha média, eu tenho que vender 3 do ticket que eu tava vendendo, que na minha cabeça, era o mais fácil. Por quê? Porque eu tinha uma crença limitante que eu não era capaz de atender clientes com maior poder aquisitivo, tá? E aí eu descobri, quando eu comecei a mensurar tudo isso, que eu precisava fazer uma atividade surreal, tipo 2,5 vezes ao que eu estava fazendo. E aquilo era humanamente impossível, porque eu já estava trabalhando muito. Então, a hora que eu estabeleci uma meta e eu percebi que a minha realidade não dava, e eu não queria dar o passo para trás, porque a realidade de ganhos também eu não queria, eu tomei uma decisão. Que decisão foi essa? Estudar, melhorar o meu posicionamento, tá? Melhorar a maneira de eu obter recomendações, de eu nutrir as recomendações, de eu conseguir mudar de mercado. Ao invés de atender clientes que ganhavam 15 mil reais, eu comecei a atender clientes que ganhavam 30, 40, 50, entendeu? Inclusive isso no meu curso maravilhoso, Narrativa que Vende, que eu sou apaixonada, que eu desenvolvi ele, especialmente pensando em profissionais com essa dificuldade, de como ter uma narrativa para se posicionar, para melhorar o volume de vendas. Eu vou deixar o link desse curso, que é ridículo o custo, o investimento vai mudar o seu momento profissional, tá? Voltando aqui, então eu falei 1, 2, 3, ok? 3 vícios da Marcele. Quarto, meu marido não gosta, e eu não quero nem que ele ouça isso, tá? Mas ele sabe que eu tenho esse hábito. Mas é importante, para você que quer crescer no mercado financeiro, você não consegue abraçar tudo. Não consegue, principalmente as mulheres, não consegue. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a delegar, mas delegar com educação, delegar com sabedoria, tá bom? Então, o que isso pode acontecer? Pode ser que você não tenha disponibilidade para você aceitar em ser uma pessoa comum de pegar o seu filho na escola todos os dias. Então pode ser que você tenha que delegar isso. Então você tem que entender que isso tá tudo bem. Eu não consigo pegar o meu filho, mas em compensação, se eu delego isso para uma colega, eu consigo chegar 7 horas da noite em casa e jantar com os meus filhos. E automaticamente, nessas 3 horas que eu ganhei, porque eu deixei de pegar ele 4 horas na escola, eu consigo atender 2 clientes a mais. Esses 2 clientes a mais vão me dar um resultado significativo, principalmente nesse horário nobre, que é o final da tarde. Exemplo, eu não fazia supermercado em casa. Não fazia, gente. Até hoje eu não faço. Por quê? Cada vez que eu vou no supermercado, eu preciso gastar 3 horas. 3 horas. E 3 horas de produtividade, na hora que eu coloco na ponta do lápis, eu deixo de fazer uma agenda da próxima semana. Eu deixo, por exemplo, de fazer uma reunião importante, uma análise importante com o meu time. Então, se meu marido não tem condições de fazer o mercado, eu vou lá, entro no site do mercado, compro e mando entregar. Por quê? Porque a taxa de entrega vai ser mais barato do que as 3 horas, mais a gasolina, né? Mais a gasolina, óbvio. De desgaste. Pegou? Pegou aqui? A quarta? Então, esse negócio de delegar, entra também a questão do saber falar não. Isso, eu tive que aprender isso na pele. As pessoas, elas têm um hábito se você é uma pessoa que abraça muita coisa, de sempre pedir muita coisa para você.
E se você está no mercado financeiro, você tem que falar mais sim para você, para sua agenda, para sua atividade profissional, do que para as pessoas. Isso mesmo. Aprenda isso agora. Aprenda, tá bom? Então aqui eu falei de 4. Será que eu continuo? Porque a gente já tá aí 16 minutos de gravação. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar mais 2 e depois eu continuo se vocês gostarem, tá? Prometi 11, mas eu acho que vai ficar muito longo. E o meu marketing falou que vídeo longo, vocês não ficam muito tempo. Então, o que adianta, né? O que adianta? Então, vamos falar aqui, ó, 5, rapidão. 5. Você não pode ser um cego no tiroteio. Você precisa guiar, ser motivado por números. Números. Lembra que eu falei da importância que eu tive de saber que para eu vender 3 seguros eu precisava ter aumentado a atividade, já que eu não aumentei, eu tinha que aumentar o meu prêmio médio? Você tem que... Você não precisa saber de Excel. Eu não sei de Excel. Talvez você que esteja me vendo saiba montar uma planilha maravilhosa. Eu não sei. Você tem que acordar sabendo o seguinte: eu preciso fazer 5 atividades. Dessas 5 atividades vão me gerar 25 atividades por semana. Dessas 25 atividades por semana, 8 vão ser boas. E dessas 8, em 2 semanas, eu vou fechar de 3 a 7 negócios. É isso que você precisa saber. Desses 7 negócios, uma média vai me dar de comissionamento X. Desses 5 a 7 clientes, eles vão me dar uma média de tantas recomendações. Então, você precisa muito, 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 muito ter na palma da sua mão clareza desses números, tá bom? E aí, eu vou falar aqui a 6ª, que é importante, linkada à 5ª, tá? Esses números você precisa compartilhar com as pessoas que mais se importam contigo. Então, meu marido, por exemplo, e a minha irmã, sempre sabiam desses números. Sempre. Principalmente na empresa que eu trabalhava, que a gente era estimulado por campanhas, por convenções. E essas convenções eu poderia levar eles como acompanhante. Eles precisavam ter um propósito também, para entender o porquê que eu estava correndo atrás daqueles números de forma louca. O porquê que às vezes, de sábado, eu precisava, ao invés de tomar um café da manhã em família, falar: olha, esse sábado não, eu vou precisar resolver uma pendência. Ou a minha mãe, a minha irmã me ligar e eu não atender. Poxa, será que a minha filha não quer falar comigo? Será que ela não gosta de mim? Não, ela está correndo atrás dos números do propósito. Entendeu? É tão importante a gente entender que às vezes a gente da área comercial, principalmente do mercado financeiro, a gente tem dentro da gente o egocêntrico, o egocêntrico, né? Então a gente precisa mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor o porquê, as nossas motivações, as nossas razões por estarmos buscando aqueles números, beleza? E o último, que é o 7º, aí depois os outros 4 eu deixo para outra aula, tá? Outro encontro. Para você que está no mercado financeiro, inclusive se você for no post do Flávio Augusto, você vai ver em algum momento ele falar isso. A pessoa que é mais conhecida, ela vende mais. Então, se você vai na igreja, se você tem um filho numa escola particular, se você faz um curso, se você mora num condomínio que tem vários prédios, as pessoas precisam te conhecer. Não dá para você trabalhar com a porta fechada para a rua e para as pessoas. As pessoas precisam conhecer você. Você pensa o seguinte: você precisa se tornar um governante. Concorda que todo governador, ele é conhecido? Então é isso que você precisa buscar. Não tô dizendo aqui para você que você precisa investir em network caso você não tenha dinheiro, se bem que toda vida
eu indico para depois que você passar de uma certa maturidade de negócio, você colocar na sua caixinha de investimento, você sim investir em network. Mas até você ganhar uns 30, 40 mil reais, na minha opinião, você não precisa disso. Você pode otimizar o seu próprio network. Então, o que você tem que fazer? As pessoas que estão salvas nos seus contatos, tanto do WhatsApp, contato celular, ou até mesmo as conexões que você tem em redes sociais, elas precisam lembrar mais de você. Talvez elas precisam até sonhar com você, para você estar mais próximo dessas pessoas e conseguir ofertar o seu produto, tá bom? Bom, aqui eu falei de 6 ou 7, já perdi as contas, mas eu quero que você conte para mim quais desses meus hábitos ou desses meus vícios você já pratica. Ou, se você quer revelar para mim qual é a sua maior dificuldade desses hábitos que eu revelei aqui, pode deixar nos comentários que a gente pode pensar numa maneira de te entregar mais esse conhecimento para você evoluir e, né, melhorar melhor não, né? Fazer melhor essa etapa que vai ser tão crucial na sua evolução e no seu processo de venda. A 8ª, 9ª, 10ª e a 11ª, ou eu entrego lá no Instagram para você, ou eu gravo um outro vídeo aqui no YouTube, beleza? Obrigada por estar aqui comigo, estou muito feliz de alguma maneira eu estar compartilhando os meus vícios, os meus hábitos que me fizeram campeã por todas as empresas que eu passei, para você também prosperar e crescer.